Voltamos, Preto X na área. E já vamos dar aquela pergunta que é extremamente polêmica. Por que que o povo preto não sai da periferia, gente? E por que infelizmente, nós não celebramos as nossas pequenas vitórias? Vamos começar agora com o professor Marco? Vamos lá, professor. É uma pergunta difícil, né? Mas começa, acho que, por tudo. Começa pela educação, falta de estrutura, falta de habitação, falta de... Nossa, é tanta coisa, é muita coisa, é muito complexo. Eu posso citar um caso, vamos lá. Eu trabalho com uma ONG há 13 anos, né? E nós temos algumas comunidades fixas. Aí você olha lá, aquele povo, 99,9% são negros. É o povo preto que está lá. Sim. E aí você vai falar, supondo, professor, né, o senhor está fazendo essa manifestação aí, pró-saúde, pró-habitação, é legal. Só que não dá para eu ir, não. Não dá para eu ir. Não dá para eu participar lá na Câmara dos Vereadores e reivindicar direitos, não, porque eu tenho que trabalhar. Eu chego 8 horas da noite, como é que o senhor quer que eu vá lá 3 horas da tarde participar de uma manifestação que vai voltar um projeto importantíssimo para a nossa cidade? Não dá, desculpa aí, não vai dar, não. Então, já começa aí a exclusão. Como é que uma população vai reivindicar algum direito, seja qual área for, educação, saúde, segurança, etc., se o sistema já está desenhadinho para a pessoa sair de casa bem muito cedo e trabalhar para sobreviver, para pagar sua continha de água e de luz, e no caso da minha cidade, lá infelizmente nós ficamos sem água, sem luz durante vários dias. Volta cansado, pega lá mais 2 horas de trânsito para chegar em casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, principalmente a mulher que é sobrecarregada nisso, né? Como que ela vai participar, como que a população vai participar da política se ele já está envolvido nesse sistema de sobrevivência? Então, acredito que começa daí, né? Não sei se eu quero também, eu fosse falando que eu pode fazer lá dentro também, que a gente faz um bate-bola aqui, né? Então, começa daí, como criar cidadãos críticos e que vão reivindicar direitos mesmo, independente de qual área for, se ele tem que sobreviver. Como que, por exemplo, um jovem hoje negro da periferia vai conseguir estudar, entrar numa USP, bater de frente com todos aqueles que têm todas as condições melhores, né? Como? A pergunta é essa, como? E aí, graças a Deus, tem muita gente também que é muito esforçado, trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai estudar à noite, corre para a escola ou para a faculdade, se esforça, ao invés de sábado que fica lá no funk ou na balada, vai lá, fica em livros, lendo, se dedicando, para tentar ter um futuro diferente. Então, a gente também está vendo isso agora, graças a Deus, porque eu tenho 51 anos de idade, né? Há umas 2, 3 décadas atrás, você não via isso. Você não tinha informação como a gente tem hoje aqui. A gente fala, pega o celular aqui, a gente fala... A informação tá na mão, né? Tá na aqui, mão. Ó. Antigamente a gente tinha que fazer os trabalhos lá na biblioteca, tinha que fazer tudo procurar na mão. A Barça. Pegava a Barça. Eu cheguei, viu? Se você pegar a Barça, viu? Se você pergunta para um jovem hoje o que é enciclopédia, ele vai pensar que é uma anotopeia. Vai falar, deve ser uma coisa aí da literatura aí, né? Tipo algum recurso literário. Deve ser isso, né, professor? Realmente. É lista telefônica. É algum aplicativo, né? Vamos perguntar se é um aplicativo, né? Eu acho deve ser do quê? Se perdeu muito com isso, como disse o professor, porque o mundo, a enciclopédia Trópico, a Barça, a Mirador, né? A Enciclopédia Britânica nos transmitiram um mundo muito rico, né? Multifacetado. Então, esse hábito da pesquisa, o professor, eu concordo com o que ele disse. O que nós fazíamos, professor? O que nós fazíamos? Nós líamos. Sim. Tínhamos que ler. Tinha aula de leitura. Era obrigatória a aula de leitura. Justamente. Hoje o cara fica ouvindo aqui alguma coisa aqui. Ah, tá, isso aqui. Já escreve, acabou. E o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso. E o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso daí... É um conhecimento
rápido, não há dúvida alguma, porém, ao mesmo tempo, a superficialidade. É fragmentado. O risco da fragmentação é fragmentado. E da superficialidade. É total. É um conhecimento fragmentado onde a pessoa acaba vivendo da ignorância e da opinião. Vive da sua própria ignorância porque não tem um conhecimento profundo e vive da opinião dos outros. Sim, daí o risco da manipulação. Que vira a verdade absoluta, que dá tudo isso que vem acontecendo. Isso. É um negócio Você já leram muito louco. O Mundo de Sofia? Já. Um livro? Já. Então, é isso, mais ou menos isso. Você que está aí, por favor, leia, meu querido. Por favor. Por favor, leia, entendeu? O Mundo de Sofia basicamente diz o quê? Que o sofisma é isso. Você repete tanto uma mentira Sim. que ela se torna verdade. Isso é fake news. Hoje é fake news. É isso que eu ia falar agora. Nós vivemos aí 4 anos de fake news, 4 anos de sofismo. 4 anos professor, vamos explicar, galera. Você que está em casa, sofisma, gente, é um falso raciocínio. Tá? Sim. Que tem muitos jovens aí que eles não estão querendo entender as coisas, mesmo o conhecimento estando aqui. Então, quando às vezes colocamos algumas palavras, porque a comunicação ela tem que ser compreendida por todos. Só que hoje, com a internet, é tudo muito fácil. Tudo é abreviado. Então, quando usamos ainda certas palavras, o jovem ainda não sabe muito bem o que é. Isso, Alexa não sabe responder, viu, pessoal? Então vamos pesquisar. Alexa não sabe. Professor, por favor, quero ouvir também. Vamos lá. Então acreditamos que deve ser valorizado aquele pouco, né, que parece pouco e que acaba se tornando muito, das conquistas que, de qualquer modo, têm surgido, né? Digamos, no gueto, né? Às vezes faz comparação muito entre a história do negro e a história judaica, né? Assim como o judeu preso no gueto teve que lutar contra todas as circunstâncias e se afirmou, né? Se projetou. Quando a gente pensa, por exemplo, na grande quantidade de prêmios Nobel que foram dedicados a judeus, né? Isso mostra um poder de autoafirmação muito grande. Então, acredito que as conquistas que são realizadas entre os negros, apesar de todas as dificuldades, elas deveriam ser mais valorizadas, mais decantadas, mostradas, né? Porque elas são muito importantes. Porque mostram que não foram essas dificuldades, essas circunstâncias históricas que impediram o avanço do negro, né? Apesar de tudo, né? É isso aí. Muito bem, nossa. E aí, David, fala aí. É muito louco a cara dele, louco, né? Eu fico... Mas quando me fazem essa pergunta, por que o preto não sai da favela, a minha resposta é bem simples. É o nosso quilombo. Não deveríamos sair de lá. Deveríamos levar o progresso lá. Devemos levar políticas públicas e qualidades lá. Tá? Então, eu acho que tem muito disso também. Porque hoje a gente padeceu o asfalto, a gente sabe que as músicas racionais falam da ponte pra cá. Sim. A diferença que existe. Porque o mundo nas periferias né? E na comunidade é um mundo paralelo. Sim. É o nosso quilombo urbano. É o nosso quilombo. Então, a gente precisa estar lá? Precisa. Por condições de renda ou família. Primeira condição de renda. Ele não sai de lá, a primeira coisa é a condição de renda, o financeiro. O salário mínimo, a gente tem que entender que o mínimo já diz tudo. É o mínimo que vai centralizar, que é a família, a miséria. A miséria que eu falo não é só uma miséria financeira. É a miséria de você fazer um consumismo daquilo. A trajetória do jovem, que eu estudei isso, algumas coisas, negro, é ele viver com aquela realidade, vendo aquelas cenas todas que tem de violência, de tudo. Não vou entrar muito aqui, não sei muitos pontos aqui, mas, por exemplo, quem está na Ferrari de Vidigal já acorda para nossa proteção e Bob subindo. Quem tá, Bob tá subindo toda hora. Então, assim, porque a violência do dia a dia, com tudo aquilo, a vida dele escolar, dependente de qualquer coisa, vai até completar 14 anos de idade. A partir dos 14, 16 anos de idade, a responsabilidade dele não é mais do estudo, e sim a renda, para completar a renda de casa. Às vezes até antes, né? Até antes. É que, na verdade, hoje não pode mais.
o menino de 12, 13 anos não pode assim? Não pode. Porque na nossa época era mais declarado isso. O jovem de periferia, com 9 anos, já estava trabalhando. Vendendo bala. Você já via vendendo bala, trabalhando em pizzaria. Isso era um fato. Hoje não pode, né? Mas dentro das comunidades a gente vê muito isso ainda. E alguns vão para outro caminho, outros vão para outro. Mas enfim, é o que apresenta o sistema para eles. E um outro ponto também que eu acho que é muito interessante poder falar isso, não só para nossas periferias, né? Mas aí é que está a falta do poder público. Porque por mais que a gente queira dizer qualquer outra coisa, é a renda. Tudo, porque, igual você falou, a gente só sobrevive, a gente não vive. Sim. A gente não vive. É só uma conta. Lá, na muita comunidade, que o preço do aluguel é na base de 400, 500, 600 reais, sendo que você tem... Então, você complementa aí 50% da sua renda. Olha, uma coisa que é muito interessante é que assim, ó... não são todos que moram na favela porque quer, mas sim porque existe uma economia que exclui. Exatamente. O morador de periferia, ele não percebeu, mas ele vive numa prisão, só que numa cela um pouco mais confortável. E é exatamente isso. E aí que tá o poder e a importância desse tema que estamos debatendo hoje, que é o que vai dar o start, o gancho para esse jovem falar assim, opa, peraí que tem alguma coisa de errado, meu. E a Cândida de Jesus retrata isso tudo no livro, né? Mas retrata de uma forma que ela viveu aquilo. É como se ela tivesse... ela andando aqui e falando dela mesma, primeira, segunda, terceira pessoa. E de uma forma... E ao mesmo tempo ela está falando de coletivo, né? Exatamente. Então, assim, mas ao mesmo tempo ela coloca aquilo, mas não de uma forma de vitimismo. Em momento nenhum ela coloca esse vitimismo. Justamente. Né, professor? Justamente. Então, assim... Carolina tem uma força tão grande que ela reafirma a sua dignidade mesmo nas situações mais difíceis, né? É aí que ela brilha, né? É aí Na que verdade. ela brilha. É aí que ela brilha. E ela entrou pra história. Justamente. E mostrando também o significado da literatura. É incrível, porque mesmo, às vezes, nas noites de fome, ela se assentava e ia escrever. Reafirmando o poder da literatura, pensando no quanto a literatura tem um poder redentor, né? Capacidade de nos retirar das situações mais difíceis. O que eu ia falar aqui agora, olhando para aqui. Ô, Mati, comigo, hein? Você é o único responsável para mudar a sua realidade. Quando a gente vai falar de assumir o poder, que a gente fala muito isso no Preto X, assuma o seu poder, desperte o seu poder. Através do conhecimento, mas principalmente através da sua consciência. A gente acha que a consciência... Qual é essa consciência? Tem muitos que sabem muito, outros que sabem pouco, mas independente do que você souber, a sua consciência vai dizer para você algumas coisas. Ele não pode mais olhar para um lado e ser omisso do que está acontecendo. Porque a partir do momento disso, a responsabilidade, o poder é algo muito difícil de lidar. Às vezes não quer assumir isso e vamos deixar para que outras pessoas façam para dizer o que a gente tem que fazer. A escravidão, ela mostrava isso. A escravidão, ela trazia isso. Um comentário. O ano passado, eu e o David lançamos o livro lá na Bienal e eu na contracapa, né, tem um pequeno texto meu que eu falei sobre isso. O que, infelizmente, o jovem negro na periferia vive é uma escravidão moderna, modernizada. Aí eu comparo lá. O que são os ônibus que o pessoal vai trabalhar e volta? Navio negreiro. O que é a periferia? É o quilombo, é a senzala, infelizmente o que eles viveram lá atrás. Só que o que eles fizeram? Simplesmente aprimoraram o sistema. E estamos presos nesse sistema. Como sair dele? Só através da educação. Não tem conhecimento, não tem outro caminho. Só assim. Vamos... Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo apresentar esse programa. Cada programa que passa é uma aula, é um aprendizado diferente. E por falar em aprendizado, vamos tocar aqui o barco com algumas frases que o David já tinha separado do nosso craque Mano Brown aqui. E eu vou querer ouvir dos dois agora, porque agora o negócio vai ficar sério, hein? Agora... Olha aqui, vamos nessa primeira frase aqui que já tá separada. O Brown disse assim, ó. Eu acredito nos que dizem que conhecimento é a arma, moro? E é por isso que o acesso ao conhecimento é elitizado.
Por isso que o acesso ao conhecimento é o problema crônico do Brasil social. Mano Brown. Professor Marco, vamos lá. É exatamente isso, né? Através do conhecimento, o que você faz? Você reivindica, você derruba prefeito, vereador, governador, presidente. Você derruba um poder que você não concorda. Então, como que eu vou ficar sem uma moradia, sem alimentação, sei lá, sem segurança, sem educação e permanecer ainda inerte? Não dá para você ficar mais inerte. No mundo de hoje não dá para você ficar inerte. Acho que hoje a pessoa tem que tomar uma atitude, porque... Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Né? Tem que se posicionar. E como você vai se posicionar? A partir do momento que você tem um conhecimento. Por exemplo, eu pego pessoas lá no Taboão da Serra, que eles chegam para mim assim, professor, eu estou precisando de um advogado aí para entrar com um processo contra o meu marido, né? Mulheres principalmente, nós somos bem massacradas, vamos dizer assim. Elas não entendem o poder que elas têm na mão. Elas não sabem que elas podem ir a uma defensoria pública, que elas podem tirar o marido dentro de casa, que é o agressor. Ela tem o direito de permanecer lá com o filho. Muitas vezes a mulher que ela faz, ela apanha ou ela sofre alguma agressão física ou psicológica, ou seja lá o que for, até verbal, ela sai da casa. E ela não entende que ao sair da casa, ela perde todos os direitos dela, que é abandono de lar, legalmente falando. Então a lei também, ela deveria ser legislada da forma correta. Não, eles não estão... nós temos aí uma Constituição já obsoleta, é a palavra certa. Já está, não é ultrapassada, já está hiper ultrapassada. A gente tem que ter novos legisladores, começando nos vereadores, passando pelos deputados estaduais, federais, chegando no Senado, para que a gente possa realmente entender a nossa realidade agora. Porque senão vai permanecer da mesma forma. E como chegar nisso? Conseguindo ter jovens negros da periferia que tenham conhecimento, que possam se candidatar, porque hoje ninguém não tem o poder se você não estiver dentro de um partido, não entender exatamente a vida partidária, a logística de uma eleição. As pessoas falam assim, eu não gosto de política. Estou cansado de ouvir isso. E nessa elite continua mandando. Acabou. E a gente vira o quê? A gente vira a famosa massa de manobra. Sim. A gente vira, infelizmente, o povo que é o rebanho. Manipulado. Aí a gente continua ouvindo, infelizmente, o que nosso amigo cantando. Vida de uma gado. Música continua sendo atual. Que coisa. De gado. Né? É isso. Mestre, por favor. Imagina, mestre. Professor. Bom, eu acredito que a chave, respondendo, né, ao pensamento que nós estamos discutindo, o cerne do problema me parece estar na escola pública. Né? A escola pública ela precisa ser mais valorizada. Nós temos que lutar pela escola pública, insistir em que o conhecimento divulgado na escola pública seja de alta qualidade. Né? E para isso é preciso a valorização do professor, a valorização do profissional. Nós podemos ver aí, as estatísticas mostram que os jovens não querem mais ser professores. Num grupo de 10 jovens, você vai encontrar 2, no máximo, que pensam em se tornar professores. Por quê? Porque não existe política pública de estímulo ao profissional da educação. Então, eu acredito que enquanto a escola pública não for valorizada, não teremos o acesso ao conhecimento. O conhecimento vai ficar estanque, ele vai ficar fechado, né? Vai ser mais difícil, né? Claro, esse acesso existe, é possível, mas em casos muito limitados. Então, o professor tem que ser valorizado. E a escola pública. Acreditamos que o sucesso, né, as possibilidades de sucesso numa elevação social está na escola pública. Maravilha. A educação é libertadora, né? A gente fala muito sobre isso na periferia. Desculpa, fazer uma falar dele. Nós temos um grande problema. Eu falo isso porque eu vivi 24 anos dentro da sala de aula e fazendo tudo que é humanamente possível dentro de uma sala de aula para que você pudesse libertar os jovens, acordar mesmo, despertá-los, sabe? E tem um momento que você cansa. Eu cansei. Eu desisti da profissão. Aí as pessoas falam, você aposentou? Não. Eu saí com uma mão na frente, outra atrás do Estado. Então, agora você pega um jovem que ele já, logo de cara, ele tem centenas de milhões, zilhões de adversidades, o jovem professor que eu estou falando, né? Ele desiste.
Ele fica um ano no estado, um ano na Não prefeitura. aguenta, né? Não aguenta. Nós não temos condições de trabalho, nós temos uma sala de aula hiperlotada, nós não temos a tecnologia que nós devíamos ter, como algumas escolas particulares, que tem escolas particulares que você tem uma lousa lá que é digital, o aluno digita aqui. É outra realidade. Entendeu? Ele pega o notebook, né? É outra aqui, coisa. O conteúdo, tudo mais, tudo programático, tudo bonitinho, com uma metodologia incrível, né? Tudo tendo acesso. E lá nós temos escola, principalmente do Taboão da Serra, que ainda tem aquele quadro ainda que é verde. Olha só. Né, rachado. Que é o clássico, né? Entendeu? Então, como você entregar para o jovem da periferia, principalmente o povo negro, uma educação de qualidade? Não tem como, né? Entendeu? O David, pera aí, rápido. Queria só fazer uma adenda, quando ele estava vendo a imagem aqui, é a inversão de valores que a gente tem no Brasil. Eu vi muito nas redes sociais, acho que foi no passado, que eu falei assim, por que o médico ganha mais do que um professor? Acho que o professor é o mestre da vida. Sem dúvida alguma. O professor, o que ele faz Sem professor não existe o médico, pô. dentro de uma sala de aula... Não existe nenhum profissional. O professor dentro de uma sala de aula, ele cuida de mais de 30 crianças ou adolescentes. Coisas que talvez nós, como eu sou pai, dentro de casa não fazemos. Sim. Que é educar nossos filhos para que ele possa entender o que é a sociedade, escrever, não só matemática, outras coisas de acadêmica também. Então, essa valorização, hoje, a resposta está exatamente errada. O porquê que o professor ganha menos que o médico? O porquê que o professor ganha menos que um vereador, um político? O professor tem que ser respeitado. E a partir do respeito que você tem que dar para esse professor, é a partir do salário digno para ele. Justamente. Porque ele está cuidando do seu filho. Se hoje essas pessoas que estão terno e gravata estão lá, que tiram direitos e dinheiro dos professores. Você vê uma cena que me tocou muito, que teve uma manifestação dos professores de ECM. Falei, vai cortar isso aí, tá bom? Que tinha batendo em professores, agredindo o professor. Agredir professor é igual bater na mãe. Sim, sem dúvida. É um pecado isso, na minha opinião. O David está citando uma manifestação aqui na Câmara da... Não foi greve. Eu não posso entrar muito, né? Para não ter muito mas assim... Não, cara, eu vi a GCM agredindo. Enfim, já foi. Detalhe, sabe? Que eram mulheres. Agredindo triste, professoras. Né? Não, mas o pior disso, Guerreiro, que tinha somente professores, não tinha os pais dos alunos para defender esses professores, não tinha os alunos para defender esses professores. Então o professor ensina por amor. Complicado, ele né? ensina por amor e para acreditar no mundo que uma daquelas pessoas que ele ensinou, talvez ele não consiga mudar o mundo, mas uma daquelas que ele ensinou pode mudar o mundo. Então acho que começa por isso. Se não mudar o mundo, muda pelo menos a comunidade, muda a pessoa, pelo menos. Pelo menos aquela clientela ali. Outro ponto também, que a nossa educação... A esperança é essa, né? Mudar o mundo não dá, meu amigo. A sementinha ali. Mas a nossa educação está muito sucateada. Fizeram agora negócio de escola, período integral, algumas coisas assim. Chama-se PEI. Mas o que acontece? Eu acho que a escola é a primeira porta que a gente tem para uma sociedade. Então você sai do seu ambiente de casa, que é familiar, vai para uma escola. Lá você chega na escola, você vai, mas essas pessoas não são da minha família, não estão na minha casa onde. Lá tem gordinho, amarelo, alto, baixo, enfim. Você lida com a diversidade também. E é o tempo que as crianças mais sofrem bullying, sofrem sofrimento psicológico, que vai formar a personalidade dela para a vida. É verdade. Entendeu? Que é dos 7 até os 15, ou 16, 18 anos, enfim. Então o que eu estou querendo dizer com isso? E às vezes fala psicopata. E ao mesmo tempo, a gente podia utilizar esse horário da escola para ser um núcleo de convivência, um núcleo que você vai... diamantes brutos que estão lá, tem que ser lapidados. E da cultura, da lazer, da educação, sabe? Fazer com que a gente não tenha um centro esportivo que saia da escola mesmo, para essas crianças poder ter atleta, ou ter outra agora a Maria, ter outro Tiago, sabe? Então, assim, ter outro Pelé. É verdade. Tem tantas profissões que pode ser... A escola é a porta disso daí, que tá todo mundo lá dentro já. Então, a educação nossa tinha que ser montada e voltada para isso. Sim, eu tenho ensino? Tenho. Mas a partir do ensino, eu vou... quer tentar conhecer o esporte? Vem aqui, vamos conhecer o esporte. O esporte não é que é de peteca ou queimada. Qual o sonho todo professor? Que peteca e queimada não dá. Entendeu? No meu tempo tinha muito isso. Você sabe qual é o sonho de todo professor? Eu sei, mais escola, menos presídio.
na verdade, a gente sonha com uma educação do período integral. Sendo que um período você trabalha todas as disciplinas, português, matemática, etc. E no outro período você trabalha já, supondo, karatê, a parte do esporte, da cultura, aulas de música. E complementa a educação. É o sonho de todo professor. Mas você acha que quando vai acontecer isso aqui? É difícil. Aí nasceu nessa pergunta. Não, e olha só que o Mano Brown, na música Fim de Semana no Parque, nos anos 90, ele já falava: o investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. Então, olha só a reflexão. Eu tô falando dos anos 90 e ainda o nosso povo segue nessa mesma toada. Meu diretor, quanto tempo temos ainda aí? 33. Ai, ó, estamos estouradas. Deixa eu ler rapidinho aqui. Quer ler você agora, David? Essa frase? Você mesmo. Vamos lá, então. Ó. A luta política, mais do que estética, é por acesso à educação. Colocar os nossos de igual. Ter acesso ao mesmo ensinamento, à mesma qualidade de ensino. E aí temos mais um, né? Que acho que é do Mandela agora. Que tá ali, que é o próximo. Só fazer um comentário disso daí. Vem muito aquele... Acho que você já viu aquele meme, né? Que tá dois correndo. Um tá com sapato, todo bonitinho, com tênis bonitinho. E do outro lado tá o outro lá, com espinho, buracos, flecha, tiro, fogo. Eles nunca vão estar no mesmo nível. Nunca, é complicado. O nível de acesso, não. De conhecimento é muito pessoal, porque a gente tem muitas pessoas que saem da bolha, que veio de escola pública, que veio de tudo, e conquistou isso. Mas isso é mérito próprio da pessoa. Sim. É que eu falei no comecinho, mudar a sua realidade. É só você pode mudar. E aqui, ó, eu acho que tenho certeza, ela coroa todo esse debate de hoje. Sim, né? Sem dúvida que a alguma. Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Sem dúvida alguma. Por favor, agora. Que educação é essa, mestre? Eu quero ouvir de vocês. Acreditamos que seja a educação em que o homem se conscientiza, né? da sua capacidade, dos seus valores e os cultiva. Esse estar acordado para a vida, para o mundo, essa abertura para o mundo, esse não se acomodar, não se fechar dentro de si mesmo, né? Fugir ao individualismo, fugir ao egoísmo, olhar para os lados, para aqueles que estão ao seu lado, e pensar que a promoção social acaba sendo a promoção do próprio indivíduo, não é? Se a sociedade progride, se ela consegue um nível mais alto de conscientização, o próprio indivíduo também progride. Teve um momento em que o Tiago falou sobre a questão da humanidade, né? Eu acredito, eu insisto nessa ideia, né? Na ideia de humanidade que só poderá ser alcançada plenamente através da educação, como o Nelson Mandela, né? Essa figura tão emblemática, insiste em dizer. E aí, guerreiro? Vai lá, guerreiro! Eu estava pensando também, como o David falou ali, em relação a essa parte da educacional, né? Eu acredito que talvez a união de tudo, de todos, né? A gente, na minha cidade, em Taboão da Serra, a gente defende muito isso. Não ser intolerante em relação à religião, não ser intolerante em relação à opção sexual, não ser intolerante em relação ao nível educacional de cada um, não ser intolerante em relação à condição física de cada um, porque nós temos muitos PCDs lá, autistas, etc. Talvez o que nós vivemos agora nesses últimos 4 anos aí nos deu essa referência de como o ser humano deve ser, né? De como o ser humano deve se portar, como ele tem que ser mais altruísta, como ele tem que ser mais empático, como ele tem que ser mais sensível à causa do outro. Porque eu lembro há um tempo atrás que eu li um texto que eu não vou saber de quem é, que falava sobre isso, né? Mataram os indígenas, mas eu não sou índio, não sou indígena. Mataram os negros, mas eu não sou negro. Então, qual o problema? Mataram as mulheres, estupraram, etc. Não sou mulher, não tem problema nenhum. Só sobrou homem. Falei, mataram o homem também. Então, a partir do momento que você tiver empatia pelo outro, acredito que essa já passa pela educação, porque você ser empático, ser altruísta, você tem que ser educado, né? Você tem que entender o significado disso.
Acho que a gente vai crescer muito como ser humano, acho que a gente vai realmente fazer a diferença. Eu gostaria de encerrar minha fala, Opa. Falando essa frase que eu amo, que eu fui numa rádio um tempo atrás aí, e pediram para eu comentar, né? Encerrar também. E então Martin Luther King ele dizia o seguinte, né? Para você, jovem, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Acho que é só assim que a gente realmente vai fazer diferença na vida do ser humano. Muito obrigado mesmo pela participação. Segue em frente! É pra frente, gente. David, vamos lá, consideração final aí e agradece a galera. Não, porque... eu acho que essa frase do Mandela, eu sempre leio ela assim, ó. A educação é a mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Vocês prestaram atenção como eu li? Vou ler de novo, hein? A educação é a mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Todos nós somos uma arma. Todos nós somos uma arma. Nós temos uma arma dentro da gente. E essa daí eu traduzi também para uma frase bem mais simples, que é fogo nos racistas. E quando eu falo fogo, a gente nunca vai ter armas e balas suficientes para brigar com eles e fazer essa luta, porque a gente não quer mais derramamento de sangue no nosso. A gente está lutando hoje não por vingança, né? Porque se fosse vingança, não sei, talvez seria diferente. Mas, enfim, assim, para o nosso lugar de existir. De ocupar os lugares estabelecidos e ser a conta mais derramamento de sangue. Nós não podemos aceitar isso. E a educação é exatamente essa. A educação, muitos falam, é de A a Z. É de A a Z. A educação é de nível analfabeto até o nível Harvard, sei lá o que, as esteiras. É sim. Mas tem aquela educação que não está nos livros, que não está em página, que está na vida. É dessa que a gente quer falar. Sabe? Dessa educação que, tipo assim, de você buscar o seu potencial, cara. Independente da sua raça, da sua crença, de onde você veio. Desenvolve. A vida, a gente tem tanto talento. Tem um talento aqui do meu lado, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aí. Entendeu? Tiagão tá aqui, a prova viva disso. Busca o seu melhor, faça o seu melhor, faça você ser você. É isso aí. Entendeu? É o que eu falei no início da conversa pra finalizar pra você. Eu decidi buscar o meu nível máximo. Eu decidi ser o melhor e buscar o máximo que tem dentro de mim. Então, se eu conseguir, todos podem. E para finalizar, a gente temos a chave. O conhecimento nada mais é do que uma chave. E um momento ou outro você vai utilizar essa chave para abrir uma porta, uma janela. E lá você vai encontrar muito mais coisas. Então, eu quero agradecer muito ao Mestre Dimas. Obrigado, gente. Mestre, tô olhando pra ele, eu fiquei emocionado. Não preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pela simplicidade, estar aqui conosco, essa troca tão... E quando vier pra São Paulo, tá convidado de vir aqui novamente. Por favor. Obrigado. Pra trazer nossos grandes líderes. Então, assim, agradecer também ao nosso guerreiro. Craque também. Professor Marcos Guerreiro, que faz um trabalho incrível. Não somente em Taboão da Serra, mas em vários outros lugares, militantes que tem, ele está sempre atuante, sempre lá. E ele faz, uma vez ele chegou em mim e falou assim, mas David, como eu vou falar isso que eu sou branco? Daí eu falei assim, esse é o privilégio do branco. O privilégio do branco não é falar sobre a minha dor, porque eu sinto a dor diferente, mas é falar de uma forma que isso não aconteça. É entrar e dar espaço para a nossa dor. É enxergar e dizer, o racismo existe. É enxergar a diferença social existe. Pegou agora, hein? As balas não me atingem. As balas perdidas não atingem ele. Atingiam. Então, quando ele fala isso e coloca, eu quero te agradecer por tudo que você fez. Muito obrigado, viu, Marco? O trabalho do livro. Fala o nome do livro aí. Aí, mano, vamos lá. Você aguenta depois dessa? Gente, eu esqueci de trazer o livro, mas enfim, eu vou trazer no próximo aqui pra mostrar que foi um livro lindo. O nome do livro, vamos lá. Você acabou com o professor agora, viu? Igualdade Poéticas. É isso aí. Então, gente, agradecer. Vamos finalizar aqui nosso Preto X de hoje, que foi mega especial. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, curtam, compartilhem. Tá vindo porque pesado, pessoal. Esse é o Preto X. Beijo do Simpatia. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Valeu! X, faça o X. X. Valeu.